A gente vai tratar de demonstração de valor adicionado. É uma das últimas demonstrações contábeis que a gente trata quando fala de contabilidade. Depois a gente tem ainda mais uma demonstração antes de falar um pouco sobre as funções de débito e crédito e partir para os exercícios finais da disciplina, né? E aí a gente tem um apanhado da contabilidade geral, de como é que ela funciona, e aí eu vou abrir um leque de possibilidades relacionadas à contabilidade rural, que tem a ver mais com questões relacionadas a custos e finanças, né? Porque contabilidade em si, como eu já falei para vocês da área rural, tem a ver com lançamentos, mas contabilidade de custos na área rural, aí ela tem uma metodologia diferente, que aí eu vou abrir um tópico para a gente falar um pouco sobre ela. Alguns aspectos gerais sobre a DVA. A alteração do artigo 176 da 11.638 da nova lei das SAs inclui a DVA no conjunto de demonstrações financeiras a serem elaboradas, divulgadas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária no caso de companhias abertas, ou seja, no caso das SAs, se tornou obrigatória. A demonstração, então, ela tem por objetivo apresentar de uma forma ordenada, sintética, a riqueza que é gerada pela entidade em um determinado período, assim como a distribuição dessa riqueza. Ela vai representar, então, né, uma medida de diferença entre o valor de vendas e insumos de uma determinada organização, que é adquirido, então, por terceiros. Além disso, ela vai incluir o valor adicionado ou recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido a essa entidade. A obrigatoriedade da publicação da DVA não faz parte do escopo, então, da estrutura para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras, segundo o IASB, que é o Conselho de Padrões de Contabilidade ou de Norma Internacional, e nem sobre o United States Generally Accepted Accounting Principles. Por quê? Porque os princípios de contabilidade geralmente aceitos americanos e o IASB, que é o organismo internacional relacionado à contabilidade, não tornou obrigatório o escopo dessa estrutura, né? Portanto, ao obrigar a publicação dessa demonstração, a legislação societária não converge para as normas internacionais, ela faz uma diferença, digamos assim, né, no Brasil com relação às demais normas. Relação com o PIB. Em linhas gerais, de acordo com o item 10 de uma liberação da CVM lá 557 de 2008, a DVA apresenta a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do PIB, o Produto Interno Bruto de uma entidade. No entanto, o cálculo do valor adicionado contábil vai diferir do econômico à medida que esse PIB vai ser calculado pela economia e se baseia-se na produção, enquanto que o PIB calculado pela contabilidade está alicerçado no conceito de realização de receita, isso é, o princípio da competência, ou seja, verifica quando a receita foi realizada. A demonstração de valor adicionado ela evidencia alguns componentes: as receitas, insumos adquiridos, valores retidos pela entidade, valores adicionados recebidos em transferência, valor total adicionado a distribuir e distribuição de valor adicionado. Com relação à distribuição da riqueza, de acordo com esse item, o item 6 da CVM, ele tem que detalhar algumas coisas, como pessoal, impostos, juros sobre aluguel, juros sobre capital próprio e lucros retidos ou prejuízos do próprio exercício. As receitas, né, vão ser apresentadas de acordo com o item 14 da deliberação da CVM, e aí a gente vai tratar nesse item sobre vendas de mercadorias, produtos e serviços que vão ser evidenciados, né, nesse item sobre a receita bruta de vendas de devolução e dos abatimentos, outras receitas que vão incluir valores resultantes, então, de receitas operacionais decorrentes de atividades fim da entidade e a tal da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que inclui nela, então, valores relativos à constituição e à reversão de provisão para créditos duvidosos, ou seja, para pessoas que não pagarão, provavelmente. Os insumos, então, adquiridos para terceiros, aqui só abrindo, né?
vão ser apresentados, então, aqui, nesse grupo, vão ser apresentados os custos dos produtos, da mercadoria e dos serviços vendidos, materiais, energia, serviços, perdas e recuperação de valores de ativo, que vão incluir, então, ajustes de mercado, de estoque, de mobilizado, de investimento ou reversão de provisão para perdas por desvalorização de ativos, por exemplo. A depreciação, amortização ou exaustão vai ser apresentada, então, a despesa exclusivamente de amortização e exaustão e depreciação, inclusive relativa a bens utilizados na produção dos produtos ou serviços, né? Bens que são utilizados para produzir os serviços relacionados ao custo do produto vendido entram nesse grupo de depreciação ou amortização. Lá no final a gente vai ver uma demonstração para ver como é que ela se apresenta, qual é a cara dessa demonstração. Valores adicionados recebidos em transferência de terceiros, então, de acordo com o item 14 da deliberação da CVM, a gente vai vai apresentar resultados de equivalência patrimonial, resultados financeiros e qualquer outras receitas, né? Então, valores que são adicionados recebidos em transferências de terceiros também são apontados dentro dessa demonstração. Distribuição do valor adicionado. Então, conforme dispõe lá o item 15 da deliberação da CVM, vai ser apresentado de uma forma bem detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída, ou seja, os principais componentes dessa distribuição, para onde foi a riqueza, a grana que foi gerada daquela organização, para pessoal, impostos, contribuições, remuneração de capital de terceiros, remuneração de capital próprio. Por que importa? Pensem por que importa uma DVA. Porque no momento em que eu consigo ver numa demonstração de exercício onde a riqueza da organização está indo, eu vejo onde está indo o gasto, né? Então ela é totalmente gerencial, por isso que ela importa tanto. Então, pessoal, aí a gente abrindo, né, o componente pessoal, a gente vai ter remuneração direta, benefício, FGTS, dá a clara ideia de quanto você está pagando, por exemplo, de impostos nesse caso. Impostos aí, dependendo, né, do tipo de produto ou do tipo de serviço que é ofertado, você vai ter diversos impostos relacionados aos produtos ou serviços nesse caso. Remuneração de capital de terceiros são valores que são creditados referentes a juros, por exemplo, de despesas financeiras, referentes a aluguéis, né, ou qualquer outras remunerações que vão configurar transferência de riqueza a terceiros, mesmo que originadas de capital intelectual como royalties, franquias, direitos autorais. A remuneração, então, de capital próprio pode ser relativa a juros de capital próprio, dividendos ou a lucros retidos e prejuízos do exercício, que vai incluir, então, os valores relativos ao lucro do exercício destinados às reservas, né? Inclusive a juros de capital próprio quando elas tiverem esse tipo de tratamento. Ativos, então, constituídos pela empresa para uso próprio. Essa construção equivale à produção vendida, então, para a própria empresa, então é considerada receita. A mão de obra própria vai ser alocada e é considerada como distribuição dessa riqueza criada, e eventuais juros ativados e tributos também vão receber esse mesmo tratamento. E os gastos com serviços de terceiros e materiais são apropriados, então, como insumos. Em ajustes de exercícios anteriores, vão ser adaptados na DVA, né, relativo ao período mais antigo, e elas apresentam para fins de comparação, assim como os valores, outros valores comparativos, né, como se a nova prática contábil estivesse sempre em uso ou o erro fosse corrigido, ou seja, você está sempre corrigindo exercícios anteriores. Essa conta, ajustes, serve para isso. Distribuição de lucros referentes a exercícios anteriores. Como a companhia pode distribuir dividendos não só com base no lucro do período, mas ela também pode usar a reserva de lucros do ano anterior para distribuir lucros no ano atual, né? Os dividendos que compõem a riqueza distribuída pela entidade vão se restringir exclusivamente à parcela relativa aos resultados do próprio período.
Dividendos distribuídos, então, relativos a lucros de períodos anteriores não são considerados, pois já figuraram como lucros retidos naqueles respectivos períodos. Aqui a gente vê uma DVA, né? A gente tem ali as receitas, opa, voltou. A gente vê aqui em cima as receitas, né? Venda de mercadorias vendidas, produtos ou serviços, outras receitas, receitas relativas à construção de ativos próprios, provisão para créditos de liquidação devidosa, nesse caso, reversão ou constituição, e aí diminuindo devolução de vendas, descontos incondicionais, perdas de capital, né? Menos lá insumos adquiridos por terceiros, aí tem o custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, matéria-prima, perdas, e a gente vai ter lá o valor adicionado bruto. Aí retira a depreciação e vai ter o valor adicionado líquido. Soma o valor adicionado recebido em transferência, e aí tem especificadamente cada tipo de valor, ganho ou perda de equivalência patrimonial, dividendos, receitas financeiras, receitas de aluguéis, receitas de royalties, e você tem o valor adicionado total a distribuir. Depois você diminui do valor adicionado pessoal, impostos, remuneração e remuneração de capital, de capitais próprios e de capital de terceiros. O que vai mostrar a DVA? A DVA vai mostrar, então, naquele período, né, o quanto a empresa adicionou de valor, ou seja, o quanto aumentou a sua riqueza durante aquele período, ou não, né, o quanto diminuiu, mas ela vai abrir a conta para que a gente observe de uma forma bem clara o que aconteceu com a organização naquele período em questão. É para isso que ela serve, né? E é dessa forma, da forma com que ela está aqui em cima, que ela se estrutura. Ela é obrigatória, né? Embora o IASB não exija, no Brasil ela é obrigatória para as SAs. No geral, as empresas quando estão alocadas na BMF Bovespa, efetuam todas as demonstrações e publicizam todas as demonstrações, porque para as pessoas que que pensam em investir, importa muito verificar, né, todos os detalhes relativos às organizações. Tanto uma DOAR, que vai falar de onde os recursos entram até onde os recursos saem, que é a origem e a aplicação, assim como uma DMPL, que vai falar exclusivamente das mutações dentro da conta patrimônio líquido, né, das contas relacionadas a patrimônio líquido, assim como a demonstração de valor adicionado, que é uma nova demonstração diferente que vai evidenciar de certa forma o valor, o quanto a empresa cresceu, digamos assim. Não sei se crescimento é a melhor palavra para isso, mas é o que a DVA vai nos mostrar. Ela vai nos mostrar o quanto a empresa adicionou de valor durante aquele período para aquela organização.